Olá, meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais aqui nesse nosso canal Espiritismo em Pauta vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre o passe à distância. Dentro da terapia espírita, não só existe o passe presencial, mas também o passe à distância. Se a gente buscar aí na internet, eu fiz isso esses dias, nós vamos encontrar vários centros espíritas que aplicam o passe à distância sob o nome de passe virtual. Você entra lá numa câmara de passe, uma câmara de passe virtual, e lá nessa câmara, então, você atendendo às orientações do, da instituição, você acaba recebendo, então, o passe virtual, né? Para o sujeito aplicar um passe à distância, também o passe presencial, é claro, né? O passista deve e precisa se colocar mentalmente na realização do passe, a rogativa a Deus, ao Cristo Jesus e aos bons espíritos, mostra o padrão vibratório em que deva estar a criatura que vai aplicar o passe. Porque mesmo que seja um passe físico, o passe chamado magnético puro, os bons espíritos sempre estão ao nosso redor com as iniciativas edificantes que a gente toma, sempre pronto ali a inspirar-nos na realização da tarefa que nós realizemos, ainda que eles não interfiram na aplicação propriamente dita do passe. Como eu disse, o passe magnético puro, ele usa exclusivamente o fluido humano, né? Nós já vimos aqui nesse nosso canal, vimos sim, que o passe pode ser aplicado pelas mãos, pode ser aplicado pelo sopro, e agora nós vamos aprender a aplicabilidade do passe pela força dos nossos pensamentos à distância, né? Pela irradiação fluídica do passista, que deve ir ao encontro do necessitado. Por que ao encontro do necessitado? Porque existe uma diferença entre ir de encontro ao necessitado ou ir ao encontro do necessitado. Existe uma diferença entre ir de encontro a alguma coisa e ir ao encontro de alguma coisa. Aprendi isso numa palestra. Eu estava fazendo uma palestra lá na nossa casa espírita, isso há muitos anos mesmo, e nos anos 80. Eu fiz a palestra. Fiz a palestra e várias vezes eu disse que a nossa prece vá de encontro àqueles que nós amamos, vá de encontro aos nossos inimigos, que os passos que nós aplicamos à distância possam ir de encontro às pessoas e assim por diante. Falei um montão lá, quase 2 horas de palestra nós fizemos. E no final da palestra, um meu amigo, né, desencarnado já agora, mas sempre meu amigo, e de quem eu sou amigo, e muito grato a ele, inclusive, meu amigo Luiz Gonzaga, ele falou assim para mim: Ô Luizão, deixa eu ensinar uma coisa para você aí. O tempo todo na prece você falou ir de encontro, né? O passe vai de encontro, a prece vai de encontro. Ela não vai de encontro, não. Porque se ela for de encontro, existe resistência, ela vai ao encontro. Olha só, quando você faz uma prece a uma pessoa que não quer receber a prece, essa sua prece vai de encontro à pessoa. Existe um choque. Um carro, quando vai de encontro ao outro, existe a batida. Existe uma batida forte, porque os dois resistiram com forças opostas, resistiram a esse encontro, né? Então vai de encontro. Agora, quando você faz uma prece ou um passe que vai beneficiar a pessoa e a pessoa quer receber, então vai ao encontro da pessoa. A prece vai ao encontro da pessoa que se encontra aberta, receptiva à prece e ao passe, né? Assim como os carros, quando se cruzam, um vai ao encontro do outro. Cada um segue o seu caminho. Eles não se chocam. Assim também é a prece, o passe. Eu falei, poxa, rapaz, caramba, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha prestado atenção nisso, com quanto eu não tinha pensado, falei para ele, não tinha pensado, muito legal, puxa, gostei mesmo. Fiquei grato a ele, né? Porque existe então essa diferença entre ir de encontro e ir ao encontro, né? Então, a transmissão e a recepção do passe, em regra, aí fica claro que, em regra, tem relação então com a vontade do passista em transmiti-lo e a receptividade daquele que recebe, porque também pode o passista dar um passe por dar, ele não vai dar passe coisa nenhuma, né? Fazer uma prece por fazer, ela não vai encontrar eco. Então, a transmissão e a recepção do passe, em regra, tem relação com a vontade do passista em transmiti-lo e a receptividade daquele que o recebe, né? Eu disse sempre em regra porque já aconteceu na nossa casa espírita, muitas vezes, as pessoas resistirem ao passe à distância e a pessoa que pediu em nome dele disse: ah, fulano não melhorou, né? Não melhorou porque havia então essa resistência que eu acabei de dizer ainda há pouco. Mas também existem outras pessoas
que pedem lá para alguém pedir por ele no centro espírita, ou pede para a gente particularmente, um passe ou uma série de passes, e não passa muito tempo, essa pessoa aparece pessoalmente ao centro para dar continuidade ao seu tratamento, porque ela se identificou com o passe, ela recebeu o passe, e isso deu a ela condições de melhora, né? Então, o passe à distância é utilizado, então, quando o paciente não tem condições de se locomover até o centro espírita, seja por impedimento físico ou psíquico, e os fluidos terapêuticos do passe, então, vão ao encontro da pessoa para, para beneficiá-la. Aliás, a gente aprende na casa espírita que eu frequento, da qual eu sou trabalhador, que muitas vezes a pessoa tem resistência, né, em receber o passe. Mas um passe que ela recebe, queira ou não, é o passe chamado energização, porque a energização trabalha os fluidos na pessoa, desde o chakra básico até o chakra frontal, não atingindo a parte anímica da pessoa, onde se encontra o chakra coronário, atinge só até o chakra frontal. É um passe exclusivamente físico. Então, esse a pessoa não tem consciência de que está recebendo, não tem esse conhecimento, não sente essa indisposição, não cria resistência para receber esse passe, porque não chega ao seu conhecimento, não chega ao seu animismo, né? O passe à distância na casa espírita, geralmente alguém pede o passe por uma criatura, né? Nesse caso, o próprio intercessor, ele é utilizado. Alguém pode perguntar assim, como é que se aplica o passe à distância? Ainda eu vou dizer que muitas vezes alguém pede esse passe à distância para um seu ente querido, para um seu amigo, para um seu conhecido. Nesse caso, então, o próprio intercessor, aquele sujeito que pede o passe, é utilizado como intermediário do passe, porque a maioria das pessoas que estão no centro ali, no grupo de passes, elas não conhecem aquele a quem elas vão aplicar, mas elas estão vendo ali, conhecendo ali aquele que pede pelo passe, né? Então ele é utilizado como intermediário do passe. Pois nesse tipo de passe, então, a ligação entre o passista ou o grupo de passes e a pessoa que vai receber se dá pela união perispiritual dos envolvidos. Então pede-se então que a pessoa que pediu o passe, né, que a pessoa que fez o pedido, mentalize o doente onde quer que ele esteja num leito de hospital, num leito doméstico, trabalhando, viajando, mentalize a pessoa, né? Ou então tão somente a sua figura, mentalize a sua figura, ou ainda o traga até o local do passe com a mente, mentalizando o sujeito ali, sentado naquela cadeira onde ele próprio está sentado. E assim o passe indicado será aplicado pelo médium passista ou pelo grupo de passes, numa conjugação fluídica. E quem ensina isso com bastante sabedoria é o Roque Jacinto, um livro antigo, muito antigo, chamado Passes e Passistas, da editora Luz no Lar. Procurem lá, deve ter em PDF na internet, né? Deve ter em PDF. Chama Passes e Passistas, Roque Jacinto é o autor, a editora é Luz no Lar. O passista também, ele passista individualmente, pode aplicar um passe à distância ao necessitado do seu conhecimento, mentalizando a criatura, é, procedendo a essa transferência fluídica pelo passe escolhido. Se for então de comum acordo com a criatura, pode combinar com ela, ó, sujeito, tal hora então você leva o seu pensamento em prece, ou ouça uma música dessas clássicas, né, dessas músicas que levam a pessoa a viajar assim. Então, você leia um livro de boa qualidade, enfim, fique ali à disposição para favorecer a sua própria terapia. Pode combinar com a pessoa, né? O mais indicado é a prece, que a pessoa faça a prece, rogando a Deus, a Jesus, ao santo da sua devoção, se ela não for espírita, ao, aos espíritos, se ela confia neles, enfim, pedindo a intervenção divina para o seu socorro. Então ele se coloca na condição de receptor, recebe o passe. Então, quando é combinado com a pessoa, e o horário, por exemplo, o efeito é mais eficaz, eficiente, né? Qualquer dos passes, não sendo um passe de toque físico, que tem a necessidade do contato físico entre o passista e a pessoa que recebe o passe, a rigor, né? Pode se aplicar individualmente em grupo. Pode sim, pode ser aplicado individualmente em grupo, à distância, pelo passista, né? Releva lembrar também, uma coisa importante de lembrar para ir para o encerramento desse nosso trabalho de hoje, dessa nossa exposição, que não basta apenas o sujeito tomar o passe de forma presencial ou à distância. Isso
Isso é há que ter um complemento, né? É necessário o sujeito mudar o pensamento. Mudar o pensamento, mudar as palavras, mudar as atitudes, eliminando as condições que geram as enfermidades da qual o sujeito está possuído, porque a enfermidade é criada por nós. E ainda que ela venha de outras encarnações, de outras vidas, e o sujeito deva ainda passar por ela, em razão do expurgo tóxico que se dá através do seu corpo físico, a, o fato do sujeito elevar o seu pensamento a Deus, buscar o socorro dos bons espíritos, ter fé no tratamento que ele está recebendo, ter convicção de que poderá ser beneficiado, isso vai fortalecê-lo. Ainda que ele passe pela enfermidade, como dizia meu pai, a enfermidade não mais passará por ele, porque ele vai é, efetivamente eliminar do ser imortal que é essas toxinas através da benção daquele passe que a criatura recebe. E para encerrar, eu peço que você então curta o nosso vídeo, se não gostou, descurta o nosso vídeo, né? Comente, o comentário é importante e compartilhar também, porque você compartilhando, outras pessoas podem ter oportunidade de conhecer o canal, quem sabe se inscrever no canal, ele tomar uma dimensão de informação, então, em doar informações, em passar informações para o maior número de pessoas, né? E nós vamos adiante, então.